Eu vou me ater ao tema da audiência. E eu gostaria, em especial, general Heleno, que também se atenha ao tema da audiência. O senhor veio aqui para dar explicações sobre o fato gravíssimo que ocorreu. Não precisamos de outros temas que não a explicação do fato gravíssimo que ocorreu, sobre o qual o senhor já deu pronunciamentos. Então, o senhor está aqui para se explicar sobre isso. O senhor não está aqui para falar de 20 anos. Se o senhor quiser, a gente convida ou convoca o senhor para fazer uma comparação de 20 anos do investimento na defesa, nas Forças Armadas, nas políticas do país, das estruturas de combate à corrupção. Se o senhor quiser, a gente convida o senhor para vir falar, para o senhor vir falar sobre o contrato do senhor condenado pelo TCU. Então, vou me ater ao tema, porque eu acho que tem uma gravidade inerente ao tema. E essa gravidade tem dois aspectos. Primeiro, o que já foi dito fortemente pelos nossos convidados e pelos parlamentares aqui. A segurança dos tripulantes. Não é pouca coisa 39 quilos de cocaína ser apreendido num avião da estrutura presidencial, como disse o tenente Carlos Amaral, tenente brigadeiro Carlos Amaral. E não é... Eu sei que não existe segurança perfeita, mas eu confio nos senhores, no profissionalismo, no compromisso dos senhores, para os senhores considerar que a segurança que se exige para um copo d'água não é a mesma para um conjunto de aviões, sobretudo da estrutura presidencial. Eu servi a presidência da República na condição de subchefe de assuntos federativos de 2005 a 2009, 4 anos. Depois como ministro da coordenação política, 2009 e 2010, 2 anos. Depois como ministro da Saúde, durante quase 4 anos. Viajei inúmeras vezes em todos os tipos de avião coordenados pelo GTE. Seja o avião presidencial, o avião do então vice-presidente, que circulava o vice-presidente José Alencar, os aviões de reserva, os aviões de precursoria, os escaves, os aviões que eram destinados aos ministros para ações. Viajei com o brigadeiro Saito. E eu me senti extremamente seguro. Se tinha um lugar onde me sentia extremamente seguro, eram nos aviões coordenados pelo GTE e pelo GSI. Esse sargento, vamos pegar a história do sargento, do que foi divulgado, eu gostaria que fosse confirmado ou não. Esse sargento começou a participar de tripulações dos aviões coordenados pelo GSI e GTE, inicialmente, das informações que eu tenho, quando o brigadeiro Saito, depois participou de missões presidenciais com o presidente Temer e agora continuou participando das viagens. Certamente participou de dezenas de viagens para dezenas de países. O que aconteceu? Essa comissão, o GSI, o Ministério da Defesa, acredita que nessas dezenas de países tinham falhas nas polícias dos outros países? E só agora a polícia espanhola fez o procedimento correto? Ou nós tínhamos procedimentos mais apurados aqui no Brasil que impediam uma situação como essa? Ou esse sargento se sentiu mais à vontade para cometer algo tão ousado que é um sargento numa aeronave pilotada por tantos oficiais da estrutura presidencial carregar uma bagagem de 40 quilos de coca? O que aconteceu? O GSI, o ministro-general Heleno, contando 80 anos de história do GSI. O que aconteceu para que a gente tenha essa tristeza, essa vergonha, essa sujeira na farda, usando as expressões dos senhores, ter acontecido nesse momento? Existe uma contradição aqui. Eu não vou comentar as falas do general Heleno sobre bola de cristal, sobre azar ou sorte, porque eu acho que isso pode ter sido infelicidades do senhor na forma de responder, no momento que respondeu. Mas tem uma expressão que o senhor usou na entrevista que me chama muita atenção. O senhor disse que não tinha efetivo o GSI, está na entrevista da Folha de São Paulo, não tinha efetivo para fazer a averiguação da bagagem do comissário, da comissaria. O que é uma contradição, porque o senhor está assumindo que o GSI teria responsabilidade sobre efetivo e essa ação. O que foi feito a partir do fato? Qual foi o efetivo solicitado?
esse problema havia sido diagnosticado anteriormente? O que foi solicitado a partir de agora? Porque, do ocorrido para cá, outras viagens aconteceram. Certamente outras viagens, outras missões dos aviões da estrutura presidencial aconteceram. O que foi feito em relação ao efetivo? Que o senhor assumiu que não tinha efetivo, tá? Na imprensa, na resposta do senhor, para fazer a averiguação da comissaria, da bagagem da comissaria. Sevilha. O deputado Arlindo Chinaglia perguntou quantas vezes Sevilha foi ponto de apoio para uma viagem ao presidente Oriente. Eu, na época que fui ministro da Coordenação Política, ministro da Saúde, subchefe de Assuntos Federativos, não me lembro, mas não preciso ter essa memória, em algum momento Sevilha ser a parada. Quantas vezes foram? Segunda pergunta, quem decidiu parar em Sevilha? Foi o tenente brigadeiro que pilotava a aeronave? Tem uma comissão que decidiu esse roteiro? Porque eu me lembro, como o tenente Carlos Amaral falou, quando transportava o presidente da República, muitas vezes se consultava o presidente da República, inclusive. Eu vi várias vezes o brigadeiro Elias entrar e perguntar, sugerir, quem decidiu parar em Sevilha? Foi o brigadeiro, o tenente brigadeiro pilotava, um outro oficial que pilotava, foi o conjunto da tripulação, foi o GTE, foi o GSI. Quem decidiu parar em Sevilha? Segundo, qual que era a previsão em Sevilha? Existia a previsão de uma parada só para abastecimento e decolagem ou existia previamente a previsão da descida e vistoria da tripulação? Essa aeronave, porque eu me lembro que algumas das aeronaves de suporte a uma viagem presidencial transportava armas. Essa aeronave, além do inusitado transporte de 39 quilos de cocaína, inicialmente com a versão inicial de que foi transportado pelo sargento, a apuração está em segredo de forma correta para se apurar quem mais pode estar envolvido com isso. Além de transportar 39 quilos de cocaína, essa aeronave transportava armas para algum tipo de suporte à viagem presidencial, ao retorno, à tripulação que seria deslocada para dar apoio ao presidente. E, por fim, uma última pergunta. Foi dito que teve uma decisão de mudança de rota do avião do presidente da República, presidente Bolsonaro. Foi dito aqui pelos senhores, que foi o próprio general Heleno, que disse que a previsão era pousar em Sevilha, foi deslocado para pousar em Lisboa para abastecimento. Quem tomou essa decisão? Por que tomou essa decisão? Qual o motivo dessa decisão? Aliás, foi dada entrevista e um comunicado, inclusive, da própria Força Aérea Brasileira, que não existia previsão inicial do presidente Bolsonaro parar em Sevilha, que não fazia parte do roteiro do presidente Bolsonaro, e que no retorno também a previsão, se eu não me engano, era Seattle. Em que momento teve essa mudança? Nunca existiu, aqui foi dito que existia a previsão de parar em Sevilha, foi trocado para Lisboa. Nunca existiu a previsão de parar em Sevilha, o avião presidencial? Se mudou, por que mudou? Se existia a previsão de parar em Sevilha, por que o comunicado oficial saiu dizendo que nunca existiu previsão do presidente da República parar em Sevilha e que afirmava que o retorno era via Seattle? Eu faço essas indagações, sobretudo aos nossos dois tenentes brigadeiros aqui presentes e ao general Heleno, com a plena confiança do profissionalismo e do compromisso da Força Aérea Brasileira em apurar esse tema a limpo. Eu sei da responsabilidade que os senhores sempre tiveram. Vejo aqui oficiais que viajaram comigo na época do presidente Lula, na época da presidenta Dilma, na época do ministro José Múcio, e sei do compromisso da Força Aérea Brasileira com a vida das pessoas, com a segurança das pessoas e com a imagem do nosso país. Nós esperamos isso dos senhores, apuração a limpo. Não admitiremos apurações padrão, os 80 tiros da família no Rio de Janeiro.
Um minuto para concluir. Queremos saber a limpo. Queremos saber a limpo. Não admitiremos apurações do padrão dos 80 tiros na família no Rio de Janeiro. Queremos saber a limpo o que aconteceu e, sobretudo, confiamos nos senhores da Força Aérea Brasileira em relação aos procedimentos que serão tomados para que isso nunca mais aconteça. Nunca mais aconteça. Que nunca mais exista a possibilidade de um sargento se sentir autorizado a carregar 39 quilos de cocaína num avião da estrutura presidencial da Presidência da República do nosso país.